Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais essa live, que é uma live em que eu te ensino a te tornar uma especialista em detalhamento. Eu sou Maria Luísa e hoje a gente vai falar sobre as ferramentas que eu utilizo no dia a dia para poupar tempo no meu detalhamento. Então, como eu falei já anteriormente, nessas lives eu ensino vocês a se tornarem especialistas em detalhamento. E hoje vou falar sobre essa questão que é muito importante para o detalhamento. Porque se eu não souber, obviamente, aquilo que eu utilizo, muitas vezes eu vou estar achando que a ferramenta vai trabalhar por mim. Mas, na verdade, eu tenho que saber as ferramentas corretas para poder trabalhar, tá? Então, primeiramente, se vocês tiverem alguém que querem, que é amigo, que trabalha com essa parte de detalhamento, trabalha em arquitetura, trabalha em designer e quer aprender mais sobre essas informações e se tornar um especialista em detalhamento, então chama ele aqui para a live. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir comentando aqui, qualquer coisa também me mandem no direct, que eu vou responder assim que possível, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai falar hoje? Como eu já falei, são sobre as ferramentas. E o que são as ferramentas? As ferramentas são os programas que cada arquiteto, designer utiliza e estipula, obviamente, para utilização no seu escritório. Vão desde a organização, então, tem ferramentas como Trello, como ferramentas, obviamente, de organização de processos dentro do escritório, até a parte que é a parte de detalhamento, que é essa parte que a pessoa, sabendo utilizar aquele programa, ela vai se tornar uma especialista em detalhamento. São etapas que a gente tem também para essa questão de poder ter um bom detalhamento e ser uma especialista em detalhamento. E isso, as ferramentas que você utiliza, a ferramenta de organização também interfere no bom processo do seu detalhamento, tá? Então, hoje em dia, autônomos, escritórios, freelancer, muita gente utiliza ferramentas de organização para o seu escritório. Eu, no caso, utilizo o Trello, que organiza as datas entre clientes, então eu consigo colocar todas as informações ali, tá? Mas essa é uma questão básica, que é a parte de organização. A gente está aqui para falar sobre ser especialista em detalhamento, tá? E nesse meio do que é a ferramenta, a gente tem quais são as ferramentas que são utilizadas. Hoje em dia, a gente tem milhares de ferramentas, desde a parte das ferramentas que trabalham somente com 2D. Na verdade, vamos supor o AutoCAD, ele trabalha 2D e 3D. Mas nós, arquitetos e designers, geralmente trabalhamos só o 2D no AutoCAD. Tem ferramentas que trabalham 3D e 2D, que são como Revit, ArchiCAD. E, nesse momento, tem aquela questão de amor e ódio com esses programas, no caso. Então, essas ferramentas, elas trabalham o 2D e o 3D. Mas, obviamente, sempre tem que ter alguém por trás para poder estar funcionando toda essa questão. Porque não adianta, a ferramenta não vai trabalhar por ti se tu não souber como utilizar ela, tá? E aí, tem uma ferramenta que é o amorzinho da sociedade de arquitetos e designers, que muita gente utiliza desde lá da faculdade, que é uma ferramenta que a gente aprende na faculdade, que é o SketchUp, que é utilizado como muitas vezes como somente o 3D, porque é o que a gente aprende. A gente aprende somente, obviamente, a parte do 3D que utiliza o SketchUp. E muita gente não sabe que a gente pode utilizar 2D também nessa mesma ferramenta, tá? Então, a gente já viu o que são as ferramentas, o que elas podem te levar a otimizar o teu tempo e também poupar o teu tempo no detalhamento para se tornar uma especialista em detalhamento, tá? E aí, a gente parte para a questão do porquê que essas ferramentas, elas são tão importantes para poupar o teu tempo no detalhamento. A gente vem lá dos tempos atrás, e vocês imaginam que hoje em dia a gente, arquitetos, designers, autônomos, freelancers, a gente tem muita
muita facilidade nessa questão de utilizar esse tipo de ferramenta. Vocês imaginam se a gente entrasse no mercado, eu já entrei no mercado antes, na faculdade, já com ferramentas 3D, a gente tinha que fazer desenhos à mão, tudo, mas vocês imaginam, somente a ferramenta, tu usar, não saber, talvez, às vezes, utilizar também da forma tão correta, ela já vai te otimizar um tempão. Imagina se a gente tivesse que estar como no passado. Mas o mais importante é o porquê. O que um especialista em detalhamento faz? Ele utiliza a ferramenta que ele mais se identifica. E o que acontece? Ele acaba utilizando ferramentas que domina e ferramentas que ele se identifica, que ele gosta de estar utilizando. E é por isso que os detalhamentos, essas ferramentas são muito importantes para poupar o tempo no seu dia a dia, tá? Então, vocês imaginam se uma pessoa, ela, no caso, eu já experimentei algumas outras ferramentas, porém, eu não me identifiquei com elas, eu não consigo ter a mesma informação que eu tenho na ferramenta que eu utilizo hoje em dia em outras ferramentas, tá? Então, a questão não é o programa que vai trabalhar por ti, é você saber identificar e, obviamente, dominar aquele programa, porque quem vai estar por trás de todas as informações que têm que ser colocadas é você. Você tem que saber o que está de errado. Então, que nem eu já falei ontem, da questão que não adianta a gente ter um programa que faz tudo, só que eu não sei o que está errado ali. E aí eu vou seguir tendo um detalhamento tosco, porque eu vou seguir achando que o programa vai fazer por mim e eu vou ter a informação ali na minha mão, tá? Então, até nesse momento, não tem nenhum programa que vai trabalhar por ti totalmente. Então, a gente precisa se tornar uma especialista em detalhamento para poder, obviamente, saber o que tem de errado e o que tem de certo nessas informações, tá? E aí a gente parte de uma questão muito importante. Lembram que eu falei lá em cima da questão do SketchUp em si, que a gente consegue trabalhar o 2D nele, que é a parte do detalhamento? Então, qual que são as vantagens de eu estar utilizando isso para o meu detalhamento? E a questão é, tem muita gente que não sabia que dá para utilizar o 2D também no SketchUp e adora utilizar o SketchUp. Então, a questão é, para um especialista em detalhamento, ele, além de utilizar a ferramenta que ele mais domina, ele acaba utilizando ferramentas que mais pessoas utilizam também, porque é a ferramenta que a gente aprende. Porém, muitas vezes a gente não aprende da forma correta, a gente não sabe usufruir de tudo que aquilo pode nos proporcionar, tá? E aí ele acaba o quê? Fazendo detalhamentos no SketchUp Layout. Por quê? Não faz sentido a gente fazer no SketchUp, como é utilizado muito hoje em dia, passar por AutoCAD. Por quê? Porque a gente perde informações, a gente acaba perdendo tempo, e aí a questão de a gente utilizar ferramentas que poupam o nosso tempo já acaba nesse momento. Então, a gente não está utilizando ferramentas que poupam o nosso tempo se a gente tem que ficar alternando programas, e essa questão é muito importante aqui. Porque realmente não faz sentido essa questão de a gente já ter uma coisa pronta e não otimizar tempo se a gente está utilizando dois programas, tá? Então, o que acontece? E por que essas ferramentas, utilizadas da forma correta, elas acabam poupando o tempo do dia a dia de vocês? Se você se identifica com uma ferramenta, se você domina uma ferramenta, não tem o porquê você não buscar informações. Então, não tem porquê você não implementar ela no dia a dia, no seu dia a dia. Por quê? Seja você no escritório, seja você autônoma, freelancer, todo mundo quer se tornar uma especialista em detalhamento para não passar perrengues na obra, para não ter informações que acabam. Porque se você, que nem eu sempre falo, se você tem uma imagem bonita, eu acho perfeito, porque você tem que apresentar com qualidade para os seus clientes, mas você tem que ter um detalhamento para sustentar aquilo. Então, o detalhamento é a base das informações que você vai ter
no seu escritório, você sendo freelancer, você sendo autônoma. Então, é a base das informações, porque além da parte do detalhamento ser questões técnicas, o que você tem que saber desenhar, você vai saber resolver problemas muito mais rápido. Por quê? Uma coisa não funcionou. Eu tenho a solução porque eu já entendo sobre aquilo, porque eu sou uma especialista em detalhamento, tá? Então, são essas questões que, além de você se identificar e implementar uma ferramenta que você já domina e já sabe, que é a mesma questão de que, se você já sabe sobre o detalhamento, você consegue ter soluções mais rápidas. Se você já conhece uma ferramenta, você consegue fazer ela ser mais rápida para você trabalhar mais rápido nela. E aí, se tornar uma especialista em detalhamento utilizando as ferramentas corretas para poupar o tempo no seu dia a dia, tá? E aí, o que acontece? Essa questão de você dominar a ferramenta não é aquela coisa de que, beleza, a ferramenta ela é tão complexa que você todo dia tem que estar buscando informações para poder dominar ela. Então, tem coisas ali na ferramenta que tu nem sabe que nunca utilizou na vida. E aí, uma hora tu vai precisar e sempre vai ter que estar buscando essas informações. Se você domina de forma intuitiva, você vai saber como utilizar aqueles meios diferentes que tem na ferramenta, tá? Então, essa questão da ferramenta poupar tempo no seu detalhamento, poupar o tempo do seu dia a dia na parte do detalhamento, é a questão de você se identificar e dominar uma ferramenta. E por que não utilizar ela? Por que vocês ficam procurando outras ferramentas se muitas vezes a gente tem uma ferramenta na nossa frente que a gente domina, que a gente gosta de utilizar e que geralmente é uma ferramenta que tem intuição, que funciona da maneira correta. Não tem o porquê eu ficar buscando alguma coisa, porque tem gente que se identifica com outro tipo de ferramenta. Porém, essa questão que vem muito. Só deixa eu tomar uma aguinha rapidinho. Essa questão que hoje em dia está surgindo, utilizar tal ferramenta. É a questão de que pessoas se identificam com aquela ferramenta e utilizam no seu escritório ferramentas que tem dentro daquele software que ele acaba otimizando o tempo dela. Mas muitas vezes a gente utiliza um software que ele acaba tendo milhares de ferramentas que eu nunca utilizo, mas eu quero utilizar ele porque todo mundo está utilizando agora. Porém, muita gente, que nem eu já falei, utiliza o SketchUp e o AutoCAD. A questão é, hoje em dia, a gente está poupando tempo com o mesmo programa. Então, não faz sentido a gente utilizar o SketchUp e o AutoCAD, porque a gente perde tempo redesenhando as informações. Então, nós temos que ver o que está dentro do nosso escritório, ver se essa ferramenta ela tem mais informações para nos proporcionar, e aí acaba poupando o nosso tempo no dia a dia e nos detalhamentos, tá? E aí, o que acontece? Eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo de questão de que eu sendo especialista em detalhamento, eu entendo da ferramenta que eu utilizo. Tem uma base da organização, que é a questão do Trello, que eu utilizo para ter as informações de tudo que eu preciso no meu escritório. Por quê? Para eu poupar tempo no meu detalhamento, eu também tenho que saber o que, obviamente, fazer em cada etapa, os prazos. Então, tem toda essa parte de organização, tá? Mas, eu quero mostrar resultados que eu tenho sendo uma especialista em detalhamento e utilizando as ferramentas corretas, obviamente, para fazer essa parte de detalhamento, tá? Eu vou virar aqui a minha tela, só um segundo, para mostrar aqui para vocês. Quem tá no YouTube vai ver direto na tela. Quem tá aqui no Instagram vai ver aqui também. Todo mundo consegue ver. Então, a minha ideia é mostrar para vocês essa questão de que eu, sendo uma especialista em detalhamento e dominando a ferramenta que eu utilizo, eu consigo transformar detalhamentos toscos
em detalhamentos completos e complexos. Por quê? O que acontece? Que nem eu já falei para vocês. Não adianta de nada eu encher de informações o meu detalhamento, achando que aquilo também vai ser importante, que, na verdade, um especialista em detalhamento, ele acaba fazendo o quê? Ele sabe as informações que ele precisa colocar. Ele não coloca nada a mais, que vai perder o foco da pessoa, e ele acaba não colocando informações a menos, obviamente. Então, o que acontece com a pessoa que domina a ferramenta, e além de dominar a ferramenta, ela é uma especialista em detalhamento. Por quê? Porque ela poupa o tempo dela com essas informações. Então, os detalhamentos, eles não têm necessidade de ter informações. Vamos supor, deixa eu pegar aqui uma página. Aqui, eu utilizo a ferramenta, eu sei o que eu estou utilizando e eu sei fazer detalhamentos. Então, é esse combo de informações que vai te transformar em um especialista em detalhamentos. E aí, a gente parte para a questão de que, eu poderia pegar aqui nesse meu detalhamento e colocar milhares de isométricas. Poderia colocar quantas eu quisesse. Porém, um especialista em detalhamento, ele busca a informação necessária. Por que ele busca a informação necessária? Ele não coloca informações a mais que não vão trazer o entendimento do fornecedor do teu cliente. Por quê? Porque se eu coloco informações a mais que somente estão ali para bonito, são informações que vão perder o foco da informação importante que tem no teu detalhamento. Então, não adianta eu ficar enchendo de informações que, vai deixar bonito. O detalhamento ele tem que ser visual. Ele é bonito porque ele está organizado, ele está da forma de leitura correta. Mas as ferramentas de uso de dia a dia, elas não fazem por ti. Então, deixa eu voltar aqui na minha tela. Só um segundo, deixa eu organizar o meu celular aqui novamente. E a questão é, as ferramentas realmente, elas não trabalham por ti. Então, você tem que saber dominar uma ferramenta, porém, você tem que saber informações a mais para poder ser um especialista em detalhamento e, obviamente, saber a ferramenta correta que você tem que utilizar para isso, tá? E aí, a questão das ferramentas que eu utilizo, como eu já mostrei aqui para vocês, são ferramentas que eu domino, que eu aprendi lá na faculdade. Não pode ser que não seja da maneira correta, né? Muitas vezes a gente aprende o básico e vai dominando e vai aprendendo metodologias que a gente tem que entender para poder utilizar isso, obviamente, no nosso dia a dia e poupar o nosso tempo. Porque, obviamente, sendo você arquiteta, autônomo, freelancer, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. E aí, a gente que sabe e domina ferramentas importantes e sabe o que está fazendo, a gente poupa o nosso tempo, tá? Então, isso é muito importante, essa questão de a gente saber. Não adianta se a gente utiliza aquela ferramenta, gosta daquela ferramenta, pega aquela ferramenta e analisa o que ela tem para te proporcionar, que você pode transformar detalhamentos ainda melhores, tá? E a questão realmente é isso. Que as pessoas. Nesse ponto que as pessoas mais erram. Elas erram em querer saber milhares de programas. Então, beleza, eu sei isso, aquilo. Faço o curso de 365 programas e eu não sei mexer em nenhum. E aí, ao invés de focar naquele programa que é melhor para ela e focar nas informações, porque o que acontece? Se ela foca naquilo, beleza, eu vou utilizar aquilo naquele momento, que é aquilo que eu sei mexer, que eu tenho entendimento, que eu gosto de mexer. E ela faz o quê? Ela dispersa a energia dela em outras ferramentas. Então, vamos supor, eu quero poupar tempo no meu escritório. Tá, beleza. Você quer poupar tempo no teu escritório? Então, qual ferramenta de renderização você vai utilizar? Qual ferramenta para modelagem 3D você vai utilizar? E qual ferramenta para detalhamento
que é o que a gente está falando aqui sobre ser especialista em detalhamento, você vai utilizar? Você vai utilizar ferramentas que poupam o seu tempo. Então, não adianta, vamos supor, ou pegar aquelas ferramentas que você utiliza, beleza, eu utilizo tal ferramenta para renderização, mas aquela ferramenta leva 30 minutos para renderizar uma imagem. Isso é inteligente para quem quer poupar tempo no seu escritório, ou como autônoma, ou como freelancer, no seu dia a dia, nas suas horas? Por quê? Beleza, a mesma imagem que eu vou fazer para uma pessoa como freelancer, eu vou fazer para... no caso, um escritório também vai fazer no mesmo programa. Uma eu vou levar 35 e outra eu vou levar 5. Se eu quero poupar tempo para poder ganhar mais dinheiro com as horas que eu tenho que utilizar aquela ferramenta. Se eu quero trazer outras informações, então eu vou escolhendo as ferramentas, elencando aquelas ferramentas que eu mais domino e as ferramentas que me proporcionam ser uma especialista em detalhamento e poupar o meu tempo no escritório, no meu dia a dia, sendo autônoma, sendo freelancer. Então, isso tudo são questões que a gente foca muito quando é uma especialista em detalhamento, tá? E aí, o que acontece? Um programa realmente que eu utilizo hoje em dia para fazer a parte de detalhamentos é um programa que milhares de arquitetas, designers utilizam. Porém, muita gente ainda não conhece que a gente consegue fazer a parte do 2D, que o 2D é feito no SketchUp Layout, tá? E aí, a questão mais importante dessa parte das ferramentas, que nem eu falei para vocês agora, login, que não adianta a gente tem que ter o foco do nosso escritório, obviamente. Qual é o foco do escritório que eu quero? Se eu quero ser uma especialista em detalhamento e passar esse conhecimento, se eu quero simplesmente seguir fazendo detalhamentos toscos que vão te acabar, obviamente, te incomodando 1000 vezes mais depois, porque não adianta eu fazer um detalhamento rápido, que não tem informações, que eu não sei o que eu estou fazendo, e ter incomodações depois, utilizando a ferramenta errada. E é isso que um especialista em detalhamento não faz, tá? Eles investem o tempo no detalhamento, sabendo daquilo que eles estão fazendo, e poupam tempo depois, poupam muito tempo depois, porque as informações estão ali e são provas também para vocês. Então, utilizando a ferramenta correta, sabendo o que você está fazendo, conhecendo tudo o que você precisa para poder detalhar, você se torna uma especialista em detalhamento e poupa o seu tempo, tá? E aí, o que acontece? Por fim, eu queria falar para vocês uma coisa muito importante hoje, que como a gente está falando sobre as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para poupar tempo no detalhamento, eu queria propor para vocês uma questão bastante importante. Pegue aquela ferramenta que você utiliza, como eu já falei hoje, eu utilizava o SketchUp e não conhecia o SketchUp Layout. Então, eu consigo estar utilizando essa mesma ferramenta para fazer tudo dentro do meu escritório, tá? Dentro do meu escritório. Você realmente, se for autônomo, se for freelancer, você também consegue pegar aquela ferramenta que você já utiliza, analisar se aquilo realmente é uma questão importante para ti, se tu gosta daquela ferramenta. Porque muitas vezes tem gente que, vou implantar tal ferramenta porque todo mundo está utilizando, ou porque é uma ferramenta que faz isso, aquilo, que eu nem faço no meu escritório, no caso. Então, eu quero propor para vocês a questão de pegar aquela ferramenta que você utiliza no seu escritório e analisar o que ela tem para te propor. O que ela faz dentro dessa ferramenta? Faz sentido eu utilizar o AutoCAD para 3D e 2D? Olha, nesse momento para mim não faz nenhum sentido. Faz sentido para você utilizar o SketchUp e o SketchUp Layout para fazer projetos 3D e 2D? Para mim, hoje em dia faz muito sentido, porque é uma ferramenta que eu domino, que eu gosto de utilizar por ser uma ferramenta intuitiva e transforma o meu detalhamento numa parte criativa.
Então, eu consigo transformar o meu detalhamento de uma forma criativa. Então, isso vai acabar facilitando no meu dia a dia. E a questão de poupar tempo, ela vai vir assim, sem mais nem menos. Ela vai vir porque eu gosto de fazer aquilo, eu sei o que eu estou fazendo e a ferramenta vai me proporcionar isso também. E, como eu sempre digo, você está atrás da ferramenta. Você é que tem que entender, porque a ferramenta muitas vezes não vai saber das novidades do mercado, como que eu vou sustentar aquela informação. Muitas vezes a ferramenta realmente não sabe disso. E aí é questão de você, como especialista em detalhamento, compreender o que aquilo vai valorizar no seu projeto, no seu detalhamento, o que aquilo vai te poupar tempo e o que aquilo vai te ajudar na questão do entendimento, tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês. Quero que vocês analisem, porque hoje em dia as ferramentas são muito importantes para arquitetos, designers, trabalham como freelancers, e também para as pessoas que ainda estão fora do mercado da arquitetura, que estão trabalhando com outras coisas e que querem voltar para esse mercado, porque foi aquilo que eles se formaram. E hoje em dia a gente acaba saindo, obviamente, por causa de valores, às vezes, que são pagos no nosso mercado. E aí, o que acontece? As ferramentas ainda são muito importantes, porque elas podem te abrir portas, tá? E aí, é isso que eu quero de vocês hoje, que vocês analisem tudo aquilo que vocês estão trabalhando. Se vocês estão mexendo em 5 ferramentas, beleza, eu faço interiores em uma, eu faço arquitetônico em outro, eu faço tal coisa em outro. Gente, qual é o sentido? Por que vocês não concentram informações, vocês não concentram energias num programa que vai fazer você dominar, você facilitar isso tudo? É isso que um especialista em detalhamento faz. Ele compreende que ele não precisa dispersar energia em outras informações. Se ele sabe que aquilo para ele tá bom e ele consegue bom não, tá? Perfeito no caso. E ele consegue melhorar ainda mais dentro daquele programa, porque ele tem evoluções. Então, é isso que eu quero de vocês hoje, tá? E se vocês estão gostando dessa live, desses conteúdos, eu quero convidar vocês para o quê? Nos dias 22, 24 e 26 de agosto vai acontecer a Jornada Especialista em Detalhamento. É um evento 100% online e gratuito em que eu vou te ensinar a se tornar uma especialista em detalhamento, tá? Se vocês quiserem se inscrever, o link tá lá na minha bio. E se eu fosse vocês, eu não perdia, porque vai ter muito conteúdo maravilhoso. E eu já estou ansiosíssima para passar todas essas informações para vocês. Vocês arquitetas, designers, autônomos que trabalham com arquitetura, designer e também quem trabalha como freelancer. É uma oportunidade única de vocês se tornarem especialistas em detalhamento, tá? Então, gente, agradeço mais uma vez a participação de todo mundo aqui hoje. Quem teve gatilhos aqui, cara, por que eu estou utilizando aquela ferramenta que hoje em dia eu não gosto de utilizar aquilo e aquilo está me tomando um tempo tremendo? Não faz sentido. Foque as suas energias em se tornar uma especialista em detalhamento. Por quê? Uma especialista em detalhamento vai saber o que vai fazer nessa parte de ferramentas, porque ela vai concentrar todas as suas energias em uma ferramenta que funcione para ela. Então, gente, muito boa noite e obrigada para todo mundo que participou aqui da live. Se vocês tiverem alguma dúvida, só me mandar no direct aqui no Instagram, que eu estou sempre disposta a responder vocês.